Este é o quinto vídeo de um passo a passo que há mais de 10 anos tem ajudado pessoas a saírem das dívidas e ter uma vida financeira saudável. Se você está sofrendo por causa das dívidas e quer se livrar delas e ter uma vida financeira saudável, assista esse vídeo até o final. Neste vídeo eu vou te mostrar quais critérios você deve utilizar na hora de definir quais dívidas você deve pagar primeiro, para pagar menos juros, ter segurança do seu patrimônio e ainda evitar desgastes com os credores. E se você quer realmente sair das dívidas, não deixe de assistir esse vídeo até o final. Meu nome é Fábio Savioli e assim como provavelmente você deve estar endividado, eu também já tive dívidas. Cheguei a dever mais de 300 mil reais. E como consequência dessas dívidas, eu tive vários problemas, tanto emocionais como físicos e de relacionamento. Mas quando eu tive encontro com Deus, tudo começou a mudar. Ele me deu sabedoria e eu comecei a buscar conhecimento e apliquei um passo a passo que me ajudou a sair das dívidas. E com esse mesmo método simples, mas altamente eficaz, eu tenho ajudado pessoas há mais de 10 anos a saírem das dívidas. Eu não faço isso como profissão, mas como parte do meu propósito de vida. E para que mais pessoas pudessem ter acesso a esse método, eu criei no total 6 vídeos. Se você ainda não assistiu os 4 primeiros, dê uma olhada na descrição desse vídeo, onde ali tem um link para os 6 vídeos. Vai fazer muito mais sentido se você começar a assistir pelo primeiro. Agora, se você já assistiu os 4 primeiros, continue assistindo esse vídeo. E lembrando mais uma vez, eu não vou te vender um curso, eu não vou te vender a mentoria, porque ajudar as pessoas faz parte do meu propósito de vida. E o meu pagamento será depois você me contando que você também conseguiu sair das dívidas. Vamos então para o conteúdo. No vídeo anterior nós listamos as dívidas, e agora que você já listou as suas dívidas, nós vamos olhar qual dívida você deve pagar primeiro, qual critério você deve utilizar. E eu utilizo 2 visões para escolher qual dívida eu devo pagar primeiro. A primeira visão é a visão financeira, onde o foco é pagar a menor quantidade de juros. E a segunda visão é segurança jurídica, para que você não venha perder nenhum bem em decorrência dessa dívida. Então, com essas 2 visões, vamos fazer uma análise aqui junto. Dívidas que já foram para cobrança judicial e podem causar a perda de um bem, elas devem ser prioritárias. Segunda prioridade, dívidas que ainda não foram para cobrança judicial, mas podem, consequentemente, se você não pagar, perder o bem, como por exemplo, um financiamento de um veículo. Outro ponto muito importante sobre segurança jurídica do seu patrimônio de acordo com o seu regime de casamento, claro, se você for casado, verificar com o advogado, passar para ele qual é o seu regime de casamento, de quem é a dívida, se é do marido ou da esposa, verificar o patrimônio que está no nome de quem, se existe o perigo de perder esse bem por causa dessa dívida. E se assim existir, você deve dar prioridade também para essa dívida, que pode fazer com que você perca um bem. E olhando com a visão financeira, você dá prioridade para aquelas dívidas que têm um juros mais alto. Outro ponto, tempo de dívida. As dívidas mais recentes, elas são mais difíceis de negociar a redução de taxa de juros. E as dívidas mais antigas, elas têm um juros maior, pois faz mais tempo que o juros está rodando. Elas têm uma probabilidade, elas são mais fáceis de você conseguir negociar uma redução da taxa de juros. E normalmente elas têm um risco jurídico muito maior, pois como faz tempo que você tem aquela dívida, pode acontecer do credor mandar você para uma ação judicial. Antes de darmos continuidade nesse vídeo, se você está gostando desse conteúdo e você quer me retribuir, eu peço que você deixe o like, deixe os comentários nesse vídeo, pois assim o YouTube vai distribuir para mais pessoas. E assim, mais pessoas que estão endividadas também podem ser ajudadas. E se você conhece alguma pessoa que tem dívidas, compartilhe esse vídeo com ela. Muito obrigado. E agora nós vamos analisar também tipos de dívidas e consequências. O primeiro tipo de dívida que vamos analisar, dívidas familiares ou de pessoas mais próximas. Normalmente essas dívidas, se você não pagar, elas podem gerar um problema de familiar, um problema de relacionamento. Normalmente não tem juros ou um juros muito menor e a negociação é muito peculiar de cada caso. Vai depender do seu credor se isso vai atrapalhar realmente o seu relacionamento com ele. E outro tipo de dívida também é dívidas com agiota. Juros mais altos, não existem regras para isso, pois a agiotagem é proibido.
E os juros podem ser muito altos, mais altos até que cartão de crédito. Se você não pagar, existe o risco físico e principalmente o risco emocional, pois a coação dos agiotas é muito forte. O que você vai fazer? Pede uma proposta para pagamento à vista e outra para pagamento parcelado. Normalmente o agiota vai querer que você continue endividado, pois é assim que eles ganham dinheiro. Existe também a possibilidade de você trocar essa dívida por uma dívida menor. Fazer um empréstimo no banco, numa fintech, que são bancos digitais que têm uns juros normalmente mais baratos. Você pode refinanciar um bem ou vender um bem para pagar essa dívida. Dívidas com cartão de crédito são os juros mais altos do mercado. Eles podem chegar até 300% ao ano. Primeira coisa, cancele o cartão. Se não der para cancelar por causa da dívida, pare de utilizar o cartão. Pegue uma tesoura e corte daquele cartão, picota e joga no lixo. Deve pagar essa dívida ou negociar para pagar parcelado. Mas nunca deixe no rotativo, que é você pagar o mínimo e vai gerando juros sobre juros. Com isso vira uma bola de neve essa dívida e vai ser muito difícil você sair dela. Então você vai pedir uma proposta para pagamento à vista e uma proposta para pagamento parcelado. Você não informa nesse momento quanto você tem disponível para pagar, se caso eles perguntarem para você. Você vai dizer que você tem várias dívidas e que você está levantando os valores de cada dívida para verificar quem você vai conseguir pagar primeiro. Você também pode trocar essa dívida por uma dívida com juros mais baixos, mas é muito importante você já ter feito o seu planejamento financeiro e que essa nova dívida que você trocou pela do cartão esteja dentro do seu orçamento. Outro ponto sobre dívidas com cartões, se é uma dívida muito antiga, ela já deve estar com uma empresa de cobrança. E normalmente no final do ano, eles fazem feirões para você conseguir negociar essa dívida com um desconto bem interessante. E de acordo com a proposta que o cartão te passar, não só a dívida do cartão, qualquer tipo de dívida, você pode fazer 2 consultas aí na sua cidade. Você pode procurar o Procon ou a Defensoria Pública. E ali você consegue informações jurídicas de forma 100% gratuita, para saber se aquilo que o seu credor está te cobrando está dentro da lei ou fora da lei. Outro tipo de dívida, dívidas com o banco. Os juros cobrados pelos bancos, normalmente, é o segundo juros mais alto do mercado, principalmente quando eu falo de usar o limite da conta. Se possível, vai pessoalmente na agência e negocie direto com o seu gerente. Peça um detalhamento da dívida. Veja se não tem outros serviços embutidos nessa dívida que você não contratou, por exemplo, um seguro. Peça uma proposta à vista e também uma proposta parcelado. A estratégia é a mesma, você não informa quanto você tem disponível para pagar. Diz que você tem outras dívidas, se assim for verdade, que você está levantando todas as dívidas para saber quem você vai pagar primeiro, mas que você está disposto a começar a pagar suas dívidas. Com essa proposta em mãos, você também pode procurar outros bancos para fazer a portabilidade dessa dívida, desde que o outro banco tenha uma taxa de juros menor do que o banco atual. Se sua dívida for muito antiga, as dívidas antigamente tinham as taxas de juros muito maior. Hoje as taxas de juros são menores. Então existe essa possibilidade de você transferir para outro banco uma taxa de juros menor. Se você não conseguir a portabilidade, você também pode tentar conseguir empréstimos com bancos online, chamados fintech. E também existe a possibilidade, no final do ano, você negociar nos feirões. Eu já te falei, existem feirões todo final de ano. Pode ser feirões do próprio banco ou do Serasa. Dívidas com prestadores de serviço, internet, água, luz, telefone, enfim, prestadores de serviço. O maior problema de você não pagar essa dívida é você ter o corte do serviço. Então o que eu sugiro a você? Verifique quais são as regras com cada prestador de serviço para você definir qual você vai pagar primeiro. Por exemplo, se você tem um prestador de serviço que entrega energia elétrica na sua casa e outra que entrega TV a cabo, com certeza a mais importante é a energia elétrica, é a prioridade. Dívidas no comércio em geral. Quando eu falo comércio geral, pode ser loja de departamentos como Casas Bahia, Riachuelo, Pernambucana, entre outras aí. O problema de você não pagar essa dívida é negativação do nome. Você pode, nesse caso, negociar direto com a loja ou, se eles forem parceiras do Serasa e passarem a dívida para o Serasa, você pode negociar direto com o Serasa. Como você viu, são vários tipos de dívida e vários critérios que você pode utilizar na hora de definir qual dívida você vai pagar primeiro. Então não existe uma regra, paga essa ou aquela dívida. Você que vai definir de acordo com o seu entendimento qual dívida você quer pagar primeiro. Mas eu vou fazer uma prática aqui para você ter uma noção como eu faço. Essa planilha que eu utilizei no vídeo anterior, onde eu dei um exemplo de listar as dívidas. O primeiro ponto que nós vamos analisar é a segurança jurídica.
Nesse exemplo, nenhuma dessas dívidas ainda não foram para cobrança judicial. Então, em relação a isso, está tranquilo. Vamos analisar aqui se eu posso perder algum bem. Então, imagina o seguinte, cartão de crédito é um juros alto, mas eu não vou perder nenhum bem aqui. Empréstimo com o irmão também não, Casas Pernambucanas também, Casas Bahia não. TV a cabo vai cortar o serviço, internet não, é só serviço. E PVA. Imagine aqui se a Blitz me pegar com o carro na rua, eu posso ter esse carro apreendido. E se eu não tiver dinheiro para tirar ele do Detran, vai virar uma dívida gigantesca e eu vou perder esse veículo. Então eu colocaria essa dívida como prioridade. Vou colocar essa dívida aqui número 1. Não que vai ser a primeira, mas eu estou fazendo o primeiro filtro. Vou fazer uma segunda análise. Outro ponto aqui importante, eu não posso ficar sem energia elétrica. A Copel é a empresa que gera energia aqui no Paraná. Se eu deixar de pagar mais uma luz, imagine que ela vai cortar a minha energia elétrica. Então eu vou colocar como prioridade a conta mais antiga da Copel, que é essa dia 10/12/2019. Então, vou colocar aqui em segundo lugar. Vamos olhar agora novamente. Imagine que meu irmão aqui não tem problema, ele entende minha situação, não é prioridade, ele falou que pode esperar mais um pouco, eu vou segurar. Dívida do cartão de crédito, é um juros altíssimo, vamos tentar colocá-la como prioridade aqui na sequência. Vamos para outra dívida aqui, limite com banco, também um juros bem alto. Vamos colocá-la na sequência também como prioridade. Vamos lá, próximo tipo de dívida. Aqui, Pernambucanas, Casas Bahia, vou deixar por último. TV a cabo também não é prioridade. Internet pode fazer falta também. Vamos colocar essa dívida aqui como prioridade. A internet. Aí você pode colocar na sequência empréstimo com o irmão. Pernambucana. Casas Bahia. TV a cabo, vou colocar tudo como sétimo aqui, tá? E a Copel, né, assim, não posso deixar atrasar mais uma dívida, ok? Então, essa é a forma que você vai definir qual a prioridade de pagamento, quem você vai pagar primeiro, para depois, na sequência, ir para a negociação de acordo com a prioridade que você definiu. Mas esse é um assunto para o próximo e nosso último vídeo para ajudar você a sair das dívidas. Se ficou alguma dúvida, deixe embaixo nos comentários desse vídeo. Não esqueça de curtir e nos vemos no próximo e no último vídeo. Um grande abraço e que Deus te abençoe.